Feitas. E o tema hoje escolhido pelo Alberto Gonçalves para este Ideias Feitas é o atentado de Magdeburgo da passada sexta-feira. Título desta crónica: o carro anti-islâmico que ataca cristãos. Boa tarde, Alberto. Olá, Miguel. E a explicação do título é a seguinte: porque mal saiu a notícia do atentado, ou mal se começaram a saber coisas sobre o atentado, ainda de forma muito incipiente, uma vista de olhos pela imprensa internacional, pela esmagadora maioria da imprensa internacional, dizia, mais ou menos da mesma maneira, todos repetiam o título, quase que um carro tinha atacado pessoas no mercado de Natal, na Alemanha, em Magdeburgo. Portanto, era o carro, como às vezes é uma faca que ataca pessoas, ou uma espingarda que ataca pessoas, presumivelmente porque se estava a desconfiar de qual seria a origem da pessoa que iria conduzir o carro, e essa sim que teria atacado as pessoas, ferido umas dezenas e matado 5 ou 6, não estou a par agora dos números, mas foi o mais recente número. 5 mortos. 5 mortos, não é? Sim, quando se depois descobriu, logo a seguir, ou umas horas depois, vieram a lume uns tweets, uns posts nas redes sociais do criminoso em causa, em que ele se declarava ex-muçulmano e agora era anti-islão. Já se pôde respirar de alívio e falar mais abertamente da pessoa em causa. Afinal já não era o carro, afinal o carro era conduzido, tinha um ocupante, e esse ocupante tinha um propósito, e um propósito era, pelos vistos, era combater o Islão de alguma maneira. Por acaso, ou por avaria no GPS, eventualmente, esse combate ao Islão acabou por se realizar num mercado de Natal. Como se sabe, uma festa eminentemente cristã, que os muçulmanos não prestam grande atenção. Portanto, a história é um bocado estranha. Só que a história, sendo estranha, permitiu que, lá está, que uma data de pessoas vieram dizer, já estava a extrema-direita a aproveitar, ou os xenófobos, ou os racistas do costume, a aproveitar o facto de ser um cidadão saudita para vir falar de terrorismo islâmico, quando afinal até é um ex-muçulmano que não gosta do Islão. Eu acho, eles acharão que, primeiro, essa espécie de alegria ou de libertação, tendo por base um atentado, em que morreram pessoas, não me parece muito adequado. E depois, por outro lado, eles acharão mesmo que estas nuances fazem com que não haja na Europa um problema de imigração, quer dizer, e particularmente a imigração de muçulmanos, mesmo que sejam ex-muçulmanos, apóstatas, portanto, eu acho que não faz grande diferença, independentemente de toda a história, repito, ser um bocadinho mal contada e não inspirar muita confiança. Mas eu nem estou só a falar de ataques terroristas como este, de Magdeburgo. Estou a falar do confronto de culturas, de modos de vida, de formas de ver o mundo, diferenças que se refletem cotidianamente e nem sempre de maneira agradável. Isto não tem que haver sempre uma questão aqui, o jihadismo não tem que estar sempre presente. Em muitas outras situações, de formas muito mais subtis, muito mais discretas do dia-a-dia, se nota que a mistura brusca e quantitativamente significativa de pessoas com valores muito, muito distintos, e muitas vezes quase opostos, ou opostos de todo, torna impossível, ou pelo menos muito difícil, qualquer assimilação. E de resto, é complicado assimilar quem não quer ser assimilado. E esta recusa de ser assimilado está muito presente. Não é preciso ser em sujeitos transtornados, com certeza, que se enfiam em carros e vão atropelar pessoas em locais públicos, atropelar inocentes. Não é preciso, às vezes essas coisas notam-se no dia-a-dia, de formas muito subtis. E se nós estivermos atentos às notícias, que já quase não são notícias, do que acontece na Europa hoje, de Magdeburgo a Estocolmo, vemos que isso está sempre presente, embora o destaque já cada vez seja menor, porque são choques civilizacionais cotidianos, minúsculos, microscópicos, mas que têm impacto e que marcam a vida das pessoas e que marcam a vida social. Isto deve-se a quê? Deve-se a nos últimos anos, até algumas décadas, a Europa tem tido líderes fracos, líderes receosos de serem acusados justamente de xenofobia, de racismo, dessas coisas todas, e que permitiram esta imigração absolutamente descontrolada. A imigração é dos grandes fatores, as migrações é um dos grandes fatores da evolução do mundo. É verdade. Agora, as imigrações que têm acontecido na Europa, e particularmente de pessoas oriundas de culturas, de caldos culturais, que não veem na Europa exatamente um destino, não veem nos valores europeus ou ocidentais valores prezáveis,
Isso faz com que haja problemas, e são esses problemas que nós estamos a viver cotidianamente, regularmente, e são problemas que eu não sei se vamos conseguir ultrapassar, se o ponto a que já se chegou, se tem alguma espécie de retorno, se tem retrocesso. Eu tenho a impressão, um bocadinho pessimista, e peço desculpa porque é a última ideia feitas antes do Natal, que não me parece que isto que possa ter remédio, ou pelo menos um remédio para as nossas gerações. Daqui a 50 ou 100 anos não faço ideia o que acontecerá ao mundo, mas nos próximos anos não me parece que isto tenha remédio, e isso é culpa de líderes europeus que têm sido muito fracos nesta matéria e noutras matérias, mas esta eu acho que é mais decisiva. É uma matéria muito complicada, muito delicada, mas que não pode ser olhada de lado, e não se pode festejar atentados apenas porque foram cometidos por muçulmanos que se dizem ex-muçulmanos e não gostam do Islão. O confronto civilizacional, se pudermos pôr assim, à grande escala, à média, à pequena escala, está presente na Europa neste momento porque deixaram que estivesse, e não deviam ter deixado. As coisas deviam ter sido feitas de outra maneira, com outra suavidade, e não foram, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, para todos na Rádio Observador e para todos os ouvintes, um Feliz Natal. Do Alberto Gonçalves, neste último Ideias Feitas antes desta quadra natalícia. Alberto Gonçalves a comentar e a refletir sobre o atentado de Magdeburgo e muito em particular as reações a esse atentado. Alberto Gonçalves, um bom Natal e até breve. Igualmente. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.